Boa noite, meninos. Sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje, aula de geografia, né? Deixa eu voltar aqui. O conteúdo de hoje é a dinâmica socioespacial brasileira. Então, nós vamos continuar nessa ideia da questão de pensar o Brasil, né? O espaço brasileiro a partir do político. E o objetivo da aula de hoje é reconhecer as principais regionalizações do espaço brasileiro e perceber os critérios utilizados em cada uma, e também diferenciar as regiões. Então, a gente vou começar aqui mostrando o mapa do Brasil, que todo mundo conhece, né? Então, quando a gente pensa aqui no mapa do Brasil, a gente tá vendo tudo bonitinho, né? Paraná, os estados aqui, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, esse monte de estados bem pequenininhos que fazem parte do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Piauí, Maranhão, Minas Gerais. Então, isso, Amapá aqui em cima, Roraima, Amazonas, Pará, Acre, né? Rondônia, que fazem parte da região norte. Então, quando a gente fala da regionalização, a gente está falando justamente isso. Pensa, o Brasil, esse território grandioso, se a gente não regionalizasse. O que é regionalizar, professora? É dividir o território brasileiro em partes menores. Qual o objetivo disso? Para conhecer melhor as especificidades de cada região, de cada lugar. Que tipo de especificidades? Econômica, social, né, da natureza, né, natural, do ambiente, do bioma, né? Então, a gente regionaliza para facilitar, né, para os governos criarem, né, políticas públicas, né, que atendam, né, que atendam particularmente cada região e quer dizer, que atendam as necessidades, né, sociais, econômicas, né, de cada região. Então, uma forma de conhecer melhor cada parte do Brasil para adotar políticas públicas que atendam melhor as necessidades daquele lugar. Senão seria impossível, né? Aquela coisa de pensar o Brasil todo de uma só vez. Então, vamos entender melhor como que aconteceu isso. Então, o que significa regionalizar? Acabei de falar. Regionalizar significa dividir um país, um estado ou município em áreas que apresentam características semelhantes, tomando por base aspectos naturais da natureza e ou socioeconômico. Quer dizer, aspecto da sociedade ou da economia, ou outros critérios predeterminados. Por que é importante regionalizar? A regionalização de um território contribui para a administração pública, pois permite compreender de forma mais localizada a organização espacial. Desse modo, auxiliar a ordenar informações que possibilitam identificar os locais que mais carecem de investimento. Regionalizar facilita o planejamento das atividades do poder público destinadas ao desenvolvimento econômico, à resolução de problemas sociais que porventura existem naquela região e também, a partir do momento que você adota melhores políticas públicas, você visa o quê? A melhoria das condições de vida da população. A divisão de um território em regiões possibilita conhecer melhor as particularidades desse território e analisar o que ele tem de potencialidade também. Toda regionalização é um recorte do espaço, uma amostra de parte dele. Essa análise especializada permite, por exemplo, compreender com mais precisão as necessidades da população, acabei de falar isso, né, de determinada região, que por ser muito diferente das necessidades dos habitantes de outras regiões. Então, vamos pensar, formação dos estados brasileiros, né? Então, existem algumas estratégias, né, de planejamento e delimitação do território por parte do poder público. No Brasil, o processo de constituição dos estados e territórios da federação ocorreu com o advento da República, né, e a Constituição de 1891. A dinâmica da ocupação, os eixos de desenvolvimento econômico, os interesses políticos influenciaram a constituição das unidades federativas e seus limites territoriais. Entre as modificações recentes da divisão interna do território brasileiro, posso destacar, por exemplo, o que mudou de lá para cá? Quando é que se pensou essa coisa de regionalizar? Né? Sim, eu falo regionalizar pensando nessas estratégias de planejamento, né?
Então, desde a República, né, desde a proclamação da República, desde 1889, mas isso ficou claro na Constituição de 1891. E aí você tem o quê? O que vem, né, sendo modificado? Por exemplo, a criação do Distrito Federal e a inauguração em 1960. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, construiu Brasília, né, aqui no território goiano, em 1960. Então, isso já foi uma modificação dessa regionalização. A criação de estados e a transformação de antigos territórios federais, por exemplo, de Roraima, Rondônia, Amapá e Acre estados, porque essas regiões, elas pertenciam ali àquela região Amazônia, né? Região do Amazonas, região do Grão-Pará, né? Que antes era Grão-Pará. Então, criaram ali alguns estados que foram aparecendo, né? Então, já foi tendo uma divisão do norte, por exemplo, Roraima, Rondônia, Amapá e Acre. Aqui, ó. Essa região aqui era chamada de Grão-Pará, né? Região do Pará, a região do Amazonas. Então, aos poucos, a região foi sendo subdividida. Então, surgiu a Roraima, foi levada a estado, a condição de estado, Amapá. Aqui, por exemplo, o Acre foi um dos últimos estados, né, a se formar no estado brasileiro. Então, você tem a Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, ela modifica algumas divisões, né, com a criação do Estado do Tocantins. Discute no Congresso Nacional o projeto de criação de outros estados da federação, uma divisão do Estado do Pará, por exemplo. Mas não foi para frente, não. Mas vamos aqui, ó. O estado de Goiás é esse aqui, né? Antes era esse aqui tudo. Começava aqui do Bico do Papagaio até aqui. Então, o que aconteceu? Houve uma divisão do território. Por quê? Porque dizia que essa parte aqui do norte de Goiás ficava muito afastada da capital e ficava muito ausente de políticas públicas, né? Então, era a região mais pobre do estado. Então, ao dividir, você cria uma atenção maior, né, de governo próprio, de leis, de verbas para essa região. Mato Grosso também era um só. Aí dividiu, isso foi bem antes, né? Aí virou Mato Grosso do Sul. A regionalização do Brasil. Ao longo do século XX, foram concretizadas algumas propostas de divisão regional do Brasil, considerando tanto as características físicas quanto as socioeconômicas de cada estado. Então, a gente tem duas propostas de regionalização hoje. A gente tem a regionalização do IBGE, que ela foi aprovada em 1942. Antes, você dividia o Brasil em 5 regiões, que era Norte, Nordeste, Centro, Leste e Sul. Hoje já modificou. Hoje, né, quer dizer, eu falo assim, o que prevalece é que foi feito a partir de 1960, que é dividir, né, baseado no crescimento da industrialização e da urbanização, aí pensou-se uma nova regionalização. Então, assim, em 1969, entrou em vigor uma nova divisão regional do país efetuada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o país foi dividido em 5 macro-regiões, que é as que existem hoje. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? E qual é o critério para a divisão do IBGE? Desenvolvimento socioeconômico, semelhanças no desenvolvimento socioeconômico. Além do bioma também leva em consideração a questão do bioma físico, né, da natureza. Então, é isso aqui, ó. Sul, Sudeste, Nordeste, Norte e o Centro-Oeste, onde nós estamos. Então, essa aqui é a divisão do IBGE. Só que existe uma outra regionalização no espaço brasileiro, que foi pensado pelo geógrafo Pedro Jaeger. Então, ele dividiu o território em 3 grandes complexos regionais, né? Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. Então, as fronteiras, na verdade, aqui ele está considerando as fronteiras, né? Aqui nessa região não está considerando fronteira, não está considerando fronteira nenhuma. A fronteira, eu falo assim, a divisão, né? Territorial do Brasil, dos estados, não considera isso. Ele pegou o Brasil, dividiu em 3 grupos a partir da condição social e econômica, socioeconômica. Então, tem um estado que faz parte de uma macro, um estado que faz parte do estado faz parte de uma macro-região e outro estado e faz parte, o mesmo estado também, né, faz parte de uma outra macro-região. Por exemplo, você pega aqui aqui onde eu estou voltando é o estado do Maranhão. Você pega o estado do Maranhão, tá vendo aqui, tem uma divisão em
O estado do Maranhão é isso aqui, mas ele faz parte de duas macro-regiões. Uma parte é o Nordeste e outra parte é a Amazônia, né? Então, aqui ele leva em condição as características socioeconômicas, né? Por essa razão, a regionalização é menos usual, pois estabelece mais dificuldade para a organização de dados estatísticos e para a implementação de políticas públicas. Essa proposta possibilita verificar as desigualdades sociais e os diferentes graus de desenvolvimento econômico existentes entre eles. Então, quer dizer, a ideia é vamos pensar o Brasil na desigualdade? Vamos. Então, aí divide em 3 macro-regiões. Então, inclui que a Amazonas tem um grau de desenvolvimento socioeconômico, a região Nordeste, que tem um grau de desenvolvimento econômico, e a região Centro-Sul, a macro-região, tem um outro grau de desenvolvimento socioeconômico. Mas se você pegar o Tocantins mesmo, também ele faz parte de 2 macro-regiões. Então, significa que aqui ele tem característica da macro-região da Amazônia e desse lado, mais embaixo, ao sul, né, faz parte das características mais do centro-sul. Você vê, né? Tanto que é interessante isso. Nordeste é uma região que houve muitas mudanças, né? Ela é baseada na agricultura e a industrialização dos benefícios sociais e resultado em maior desenvolvimento econômico. Quer dizer, houve uma mudança, mas é onde tem uns mais baixos níveis de desenvolvimento. Vamos dizer que a região tem mais pobreza, né? A Amazônia já é baseada na floresta equatorial, na bacia dos rios, né? Ela sobrevive através do extrativismo vegetal, a mineração, né? Porque tem tanto conflito lá por causa da mineração, e as atividades agrícolas, né? Competindo ali com o meio ambiente também. Na indústria destaca-se a Zona Franca de Manaus, a Amazônia apresenta índices de ocupação, baixos índices de ocupação, né? Então, tem baixa densidade demográfica. Então, você tem aqui uma região grande, mas poucas pessoas vivendo aqui. Onde que está a concentração demográfica? Aqui, ó, né, no Centro-Sul. Principalmente onde está São Paulo, Rio de Janeiro, né? Essa região aqui. E o Nordeste também aqui nessa região aqui do Nordeste, mas mais o Centro-Sul, que é onde está São Paulo. O Centro-Sul é a região mais populosa, né? Apresenta o mais alto índice de urbanização, embora apresente desigualdade social, é considerada a região econômica mais desenvolvida do país, destacando pela disponibilidade de serviços e pela densidade de rede de comunicação e de transporte. Então, essa região amarela é a região mais desenvolvida do país. Então, é isso aí. Então, oficialmente se usa essa. Temos duas, mas a que se usa é essa. Né, dividir o Brasil em 5 regiões: Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Certo? Então, é isso aí. Tem as atividades, eu gostaria que vocês fizessem. Até mais. Boa noite. Fiquem com Deus.